alunos de 2024 do CEPI Buriti Sereno Garden nesta noite. Acabou. Cerca de 12 anos se passaram desde que éramos uns pirralhinhos minúsculos, tentando aprender a tabuada do nó, a escrever nossos nomes e chamávamos nossas professoras de tia. Quando a resposta que todos queriam saber era: o que você vai querer ser quando crescer? Mais de uma década se passou e agora estamos nos formando no ensino médio, antes tão assustador, muitos já adultos até. Aqui, quero guardar o agradecimento àqueles que nos ajudaram nos bastidores durante toda essa caminhada, nossos queridos pais e familiares que nos apoiaram. Muito obrigado por isso. Imagino que, sentados nessas cadeiras, estão cheios de orgulho e satisfação. E quero que saibam que também temos muito orgulho de vocês, por todo o esforço e suor que derramaram. Se o amor é querer o melhor ao outro, ter nos sustentado e cuidado para que pudéssemos ter educação foi uma das melhores maneiras de demonstrá-la a nós. Como diz a dedicatória, obrigado por, sob muito sol, terem nos feito chegar até aqui, na sombra. O diploma, no qual agora colocamos as mãos, é tão de vocês quanto nosso. E é isso. Acabou o sino para o recreio, a hora do lanche, os trabalhos, projetos, provas escolares, o revisa. Acabou os vícios do professor, o olhar caderno, enfim. São tantas memórias, né? Agora se encerra um dos maiores ciclos das nossas vidas e se inicia um outro ainda maior. Agora tudo muda. Aliás, mudança. Diria que essa foi a palavra-ordem nas nossas vidas nessa jornada escolar e neste ensino médio. Começamos o ensino médio ainda usando máscaras, símbolo de uma época que nunca esqueceremos. Época em que os 15 dias sem aula viraram 2 anos, onde vi professores se desdobrando para aprender a compartilhar um link e alunos para conseguir motivação em seus quartos fechados. Época que, infelizmente, nos levou a pessoas queridas, que gostaríamos que estivesse aqui para nos abraçar e celebrar conosco este grande dia. Além disso, ao começar o primeiro ano, descobrimos que seremos ponta de lança em um projeto chamado Novo Ensino Médio, mudando toda a estrutura que conhecíamos e nos colocando de frente com eletivas, culminâncias e clubes juvenis. Depois, quando estávamos nos adaptando, descobrimos que seríamos um dos primeiros CPIs com o ensino técnico integrado na região. Alguns foram estudar em outro prédio, depois voltaram, foi uma loucura. E neste momento, quero fazer uma menção especial à turma de Educação de Jovens e Adultos, EJA. Vocês são a prova viva de que nunca é tarde para sonhar e realizar. Vocês não apenas concluíram uma etapa, mas nos ensinaram o verdadeiro significado de persistência e o valor da educação. Realmente, foram muitos desafios que enfrentamos. E fico feliz que tivemos peito e coragem para ultrapassar cada um desses obstáculos e chegar hoje aqui juntos. Nesse mar de mudanças, pude observar coisas que me marcaram. Nesses últimos anos, eu vi como cada um, em sua individualidade e mundo, enfrenta suas dores e monstros. Eu vi pessoas que antes não conseguiam ir à frente da sala apresentar um trabalho e que hoje conseguem dar aulas. Vi pessoas que eram tímidas e fechadas, mas que hoje tomam liderança em projetos e trabalhos em grupo. E pude a máxima: devemos ser gentis com todos, pois ninguém sabe o que o outro passa é verdadeiro. E pude provar isso quando vi pessoas chorando pelos cantos por conta da ansiedade, quando vi pessoas dormindo em sala, não por desinteresse, mas porque tinham trabalhado até tarde para ajudar nas despesas do lar, quando vi a tristeza no olhar de alunos, que alguns poderiam julgar como frescura, mas que era resultado de uma situação horrível dentro de casa. Quando vi a imensa força exercida por aqueles que estavam dando o seu máximo para vencer o desânimo, em alguns casos, a depressão. De fato, apenas nós sabemos o quão difícil foi chegar até aqui. Infelizmente vi tudo isso, mas também vi essas mesmas pessoas proporcionando as melhores risadas que já dei. Essas mesmas pessoas consolando e ajudando seus colegas, incentivando e dando o apoio necessário para se manter firme por mais um dia. Conhecemos pessoas que com o tempo se tornaram mais do que colegas, mas sim amigos, confidentes, irmãos e irmãs, e em alguns casos aqui até namorados, que tornaram nossos dias mais leves e suportáveis.
Hoje, ao olharmos para trás, percebemos que essa caminhada foi muito mais do que imaginávamos. Não foi apenas sobre aprender conteúdos, foi sobre crescer, cair, levantar e encontrar em nós mesmos a força para continuar. E aqui, finalmente, quero agradecer àqueles que nos acompanharam todo esse tempo. Alguns talvez pensem que ser professor é apenas transmitir conhecimento. Não poderiam estar mais errados. Aos nossos professores, nosso mais profundo agradecimento. Vocês foram mais do que mestres, foram guias, exemplos e inspiração. Cada aula ministrada, cada conselho dado, cada palavra de incentivo ecoa em nós. Vocês não nos ensinaram apenas conteúdos, mas também valores, disciplina, ética e a coragem para seguir em frente. Paulo Freire diz que o educador se eterniza em cada ser que educa, e nós somos a prova viva do trabalho de um corpo docente excepcional que nunca desistiu, apesar das frustrações, cansaço, saúde debilitada, de ter que cuidar dos pais doentes, dos filhos, da desvalorização e desrespeito do sistema. Se conseguimos vencer os desafios citados anteriormente, foi porque tínhamos um exemplo vivo bem ali na frente do quadro. Muitos aqui passamos mais tempo com vocês, professores, do que com a própria família. Quando entravam na sala, conseguiam reconhecer se estávamos mal ou passando por alguma coisa, algum problema. E perdi a conta de quantas vezes os vi chamando os alunos de canto para saber como estavam, entender a situação e aconselhá-los. E por muitas vezes, esse aluno era eu. De coração, obrigado por tudo. Dito isso, aos formandos, para finalizar, gostaria de retomar a pergunta inicial. O que você vai ser quando crescer? Passamos a vida inteira nos perguntando isso e bem, crescemos. Confesso que quando me foi dada a tarefa de fazer esse discurso, questionei. O que posso de deixar de reflexão para esses alunos? Somos jovens, em suma, pobres, de família humilde, de escola pública, da periferia de uma região metropolitana. Ao pensar nisso, acho que finalmente encontrei a resposta para a pergunta. Como um bom menino de exatas, Rio do Márcio, fui atrás de alguns dados e descobri que 7% dos alunos que aqui estão eram para ser analfabetos. Metade não concluiria o ensino médio, e não preciso citar aqueles que fariam parte da evasão escolar, pois presenciamos isso. Com esse diploma na mão, quando a pergunta o que vou ser quando crescer surgir, responderemos que já somos alguém. Somos jovens que venceram as estatísticas, que se recusaram a ser apenas mais um número. Esse é o apelo que faço a você. Não aceite ser uma mera estatística. Não aceite que o lugar de onde você saiu decida o lugar onde vai chegar. Suba os degraus. E quem vai ajudá-los a dar esses passos é o conhecimento. Continuem estudando, leem, fazendo contas, escrevendo, não porque terá alguma prova ou para ficar rico, mas porque se recusam a ser mais um na multidão. E se for para ser apenas mais um número, que seja o primeiro em concursos, faculdades, empresas e onde quer que escolha seguir a vida. Ela não será fácil, é verdade, mas também não foi até aqui que vencemos. Portanto, nunca baixem a cabeça ou se acomodem, porque afinal, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. De agora em diante, vamos escrever nosso futuro. Obrigado a todos.